E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo nós vamos tratar de uma decisão muito importante do Tribunal de Trento, misturando Trentino com filhos, né? Então fiquem aí, prestem muita atenção. Não vai ter muita coisa na descrição, mas vou deixar no Discord, ok? Mas antes, quero fazer aqui os agradecimentos, né? Agradecer muito aos membros do canal, meu muito obrigado. Vocês estão recebendo esse vídeo em primeira mão. Lembrando que eu coloquei lá no canal Vistos e Cidadania, no Discord, a sentença, né? E também a explicação da advogada Lamalfa sobre esse caso, tá bom? Quero agradecer todo mundo que comenta, todo mundo que dá like. Se você comenta e por um acaso não está inscrito, aperta aí no inscrever, não dói nada e ajuda muito o canal. Beleza? Então vamos lá. O que aconteceu? Trentino, de primeira geração. Por que de primeira geração? Porque eu chamo de Trentino de primeira geração. Porque ele usou a lei, né, 397 de 2000 para fazer a sua naturalização, né? Quem fez pelaquela lei é a primeira geração. Então ele é um italiano naturalizado, não tem certidão de nascimento. Ok. O que aconteceu? Entrou o decreto, né? Muita gente, meu Deus, e agora, né? Lembrando que o decreto ataca diretamente os trentinos também. O que essa família fez? Provavelmente não havia registrado os filhos, né? E aí foi judicialmente para fazer o reconhecimento, porque o reconhecimento está bloqueado pelo decreto maluco, né? E o juiz concedeu o reconhecimento, né? Tanto para os filhos nascidos antes dele ter se naturalizado, como depois. Antes e depois. Eu sempre falo para vocês, às vezes as pessoas não entendem. Processo antes ou depois do decreto não muda nada para o juiz. Se ele quiser, ele aplica antes, se ele quiser, não muda nada. Então veja, esse juiz pegou, né? Reconheceu filho nascido antes e depois, tanto dele ter sido naturalizado, que é mais forte ainda do que o decreto. O juiz não quis saber, tá? Porque o Ministério do Interior apareceu na audiência, não foi uma audiência sem contraponto, tá? E o Ministério do Interior pediu a improcedência, né? Porque uma das filhas tinha nascido antes da declaração dele, que ele queria fazer, né? E o juiz aceitou a defesa da advogada Lamalfa, baseada no artigo 14 da Lei 91/92, né? E reconheceu todos os filhos, né, como italianos iussânios. Então, assim, é aquela coisa. Por que os filhos são iussânios e o pai não? Ou a mãe, né? Porque os filhos são filhos de um italiano. Ele né, naturalizou e os filhos, né? Nessa naturalização aí, que foi uma naturalização cujo território foi anexado à Itália, ok. Agora vocês vejam o problema que é essa fábrica de italianos aí, né, por tempo de residência. É uma coisa muito complicada, que a pessoa vem, mora 5 anos, né, faz um monte de filho, e aí? Não tem história nenhuma com a Itália, não estava aqui, não pertence, e começa a fabricar um monte de italiano, e aí, meu amigo? E aí é o mais engraçado, né? Que o que vai acontecer? O filho do naturalizado que não tem ligação nenhuma com a Itália será um italiano nato. O seu filho, se você reconheceu por benefício de lei, é um italiano naturalizado, e o Estado faz assim, tira a cidadania dele a hora que quiser, como quiser, é só fazer um decretinho. A cidadania dele nasceu por um decreto e a cidadania dele pode ser tirada por um decreto, sendo que o decreto que deu a cidadania para ele já é um decreto mais restritivo do que quem fez o reconhecimento lá, ou a naturalização por Trento. Porque Trento você foi criada uma lei específica, um dispositivo específico explicando por que está sendo naturalizado, né? Já quem aceitou o benefício de lei aceitou todas as condições impostas
pelo decreto maluco. E isso aí para resolver, gente, vai ser uma coisa muito complicada, tá? Então, com essa decisão, o que a gente pode concluir, né? Tudo que a gente vem falando aqui no canal, use o tempo ao seu favor. Não saia aceitando tudo sem saber o que está acontecendo, sem consultar um advogado, sem saber as suas opções. Muita gente, eu sempre tenho que repetir isso aí, está aceitando o benefício de lei sem saber o que está assinando. É a única maneira, é a única caminho, é o único isso. Veja essa família aí que não aceitou, foi para a justiça e ó, tá aí, ó, reconhecido. Todos os filhos, com ainda, como eu falei, vou repetir isso aí, com o detalhe importantíssimo, que o juiz reconheceu uma filha que nasceu antes, isso tem que ser muito reforçado, do pai ou a mãe, não sei quem foi, se naturalizar italiano pela lei 397/2000. Ok? A sentença vai estar no Discord, tá? Já está lá, na verdade. Eu também coloquei o print da advogada Lamalfa explicando, tá? Então leiam com atenção. Infelizmente eu não consigo... eu vou colocar o texto da advogada aqui na descrição, tá? E também a sentença, o texto, né? Mas lá no Discord tem os prints, tá? Para vocês verem. Então, por favor, não aceitem nada sem consultar um advogado que atue na Itália. Tem que ser um advogado de cidadania italiana que trabalha com isso lá na Itália. Não adianta você consultar um advogado que atua no Brasil, porque ele vai analisar as coisas pela ótica da lei brasileira e não vai acabar bem para você. Não tome decisão sem um amparo jurídico especializado, porque você vai assinar e no judiciário não adianta você chegar para o juiz e falar assim, eu não sabia, eu pensei que, porque o juiz vai dizer, bom, mas vocês apareceram lá, vocês assinaram, eles obrigaram vocês a assinar, eles não deixaram vocês lerem, vocês assinam sem ler? É complicado, tá bom? Então, fica aí o meu recado, tá? Peço que, por favor, leiam o que está na descrição. E se você tem um caso parecido e quer passar para mim, pode me chamar lá no Discord, não importa se você não é membro do canal, tá? A mensagem privada lá funciona e você tem outros canais. Manda para mim que a gente divulga aqui, protegendo os dados, né? Só o importante é o racional para as pessoas entenderem. Tá bom? Muito obrigado, partiu e eu fui. Tchau.